deles, fez a sociedade com o pai dele. Os primeiros clientes foi uma aviação agrícola, né, que é lá do Carlão. O Carlão estava há pouco, não sei se ele está agora, mas ele estava. O Carlão foi é considerado o primeiro cliente do escritório Kimmel e Kimmel, né? Então a gente tem uma história dentro da aviação. A aviação faz parte da história da Kimmel e Kimmel, a aviação agrícola. Então a gente tem muito orgulho disso e sabe automaticamente da responsabilidade que isso traz, né? Nós temos uma atividade extremamente regulamentada, né? Né, que tem regras ditadas pelo Ministério da Agricultura, pela ANAC, pelo CREA, pelos órgãos ambientais estaduais, especialmente. Então, muita regra para ser cumprida e que traz a responsabilidade então, do jurídico de trazer a devida orientação. E como se isso não fosse o bastante, né, dentro de todo esse grande número de regras que a aviação agrícola precisa cumprir, vem então agora a pandemia, né, com as suas naturais consequências jurídicas. Por isso que a gente tratou na chamada aí da reunião de hoje, né, consequências trabalhistas, consequências contratuais, consequências tributárias, né, e até no final falar um pouco de gestão de risco, que é um assunto que eu sei que o Eduardo gosta muito de falar. Mas, para a gente já começar, então, logo falando e tentar, como disse o Gabriel, a preocupação é levar a informação. Muito do que a gente vai falar, a gente já mandou via WhatsApp, já mandou via redes sociais, já informou pelo site, né? Muita informação a gente procura deixar no site do próprio SINDAG, mas uma conversa assim direta e pronta para receber perguntas, né? Acho que é muito útil, é uma ótima iniciativa. Pode ser uma primeira de outras iniciativas para trazer orientação para os associados do SINDAG. Eu vou passar, então, a palavra para a Mariana, que é a nossa colega trabalhista, e que vai poder, então, dar um resumo do que, dentro dessa nova situação aí trazida pela pandemia, o que temos assim de maiores novidades do ponto de vista trabalhista. Obrigado. Boa tarde a todos. A gente preparou uma conversa aqui para ter com vocês para orientar. As pessoas estão um pouco perdidas, né? Como agir e como lidar com todas essas regras novas que estão vindo para as relações de trabalho, que sofreram consequências como todas as outras áreas, né? Consequências da pandemia. As duas principais questões, as duas principais novidades que vieram, né, para tratar da pandemia foram duas medidas provisórias editadas pelo governo em março e abril, ali final de março e início de abril, que são as medidas provisórias 927 e 936. Essas medidas trouxeram algumas possibilidades para conduzir a relação de emprego nesse período, né? Eu sei aqui que a maioria da aviação agrícola é considerada um serviço essencial, então ela não teve suas atividades paralisadas, né? A maioria permaneceu em funcionamento. Mas, em consequência da pandemia, algumas alterações têm que ser feitas. Então, eu separei assim, o que trouxe a medida provisória 927, o que trouxe a 936 e quais os cuidados que devem ser tomados para a atividade que vai continuar nesse período, né? Então, inicialmente, a medida provisória 927, ela trouxe algumas possibilidades para adequação a esse período, né? A primeira é o teletrabalho, ou trabalho à distância, né? Que acredito que se aplique aqui no nosso caso para as atividades administrativas, né, das empresas,
existe uma orientação da OMS de afastamento de empregados que integrem grupos de risco, idosos, imunossuprimidos, gestantes. Então, a medida provisória 927 trouxe a possibilidade de antecipação de férias individuais, né? Mesmo que o período aquisitivo relativo a elas não esteja completo, elas podem ser concedidas. Trouxe a possibilidade de concessão de férias coletivas ou de estabelecimento de banco de horas. O banco de horas, nesse caso, agora, no nosso caso, seria celebrado um acordo individual de banco de horas e o funcionário, o empregado, fica em casa recebendo salário normal, porém sem trabalhar. Esse período, essas horas que estão sendo remuneradas e não estão sendo trabalhadas, iriam para um banco de horas como débito. Esse débito, então, seriam 220 horas no mês, seria esse débito poderia ser compensado em até 180 dias após o encerramento da calamidade, né? Mediante acréscimo de 2 horas diárias. Então, assim, a medida provisória 927 trouxe essas possibilidades para lidar com afastamentos que se façam necessários, trouxe a previsão de diferimento do FGTS das competências de março, abril e maio, com vencimentos em abril, maio e junho, né? Esses valores de FGTS podem ser pagos em até 6 parcelas posteriormente. E, por último, relativamente à saúde e segurança do trabalho, a medida provisória 927 diz que os exames periódicos não precisam ser realizados agora, não havendo risco para o empregado, eles podem ser realizados em até 60 dias após o encerramento da calamidade, e os treinamentos periódicos ou eventuais referentes a normas regulamentadoras lá e tal, podem ser feitos em até 90 dias posteriormente ao encerramento da calamidade. Então, basicamente, isso que a medida provisória 927 trouxe. Tá? Aí, no dia 1º de abril, veio a medida provisória 936, que é a que tem sido mais falada e comentada, porque ela trouxe a possibilidade de redução da jornada de trabalho e proporcionalmente do salário do empregado, ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Tem uma questão aí que, para os empregados que recebam até 3 salários mínimos, ou mais que R$12.000, que é o teto dos benefícios do regime geral de previdência, a medida provisória originalmente trouxe a possibilidade de, com esses empregados, se fazer acordos individuais para redução do salário da jornada ou para suspensão do contrato de trabalho. O Rede Sustentabilidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, foi concedida a liminar, o ministro Lewandowski disse que não pode ser feito o acordo individual, que o ideal é que se faça uma negociação coletiva, e colocou lá um procedimento específico para validar o acordo individual, entre aspas. Assim. Então, o que seria feito seria o seguinte: o acordo individual, se o empregador ainda optar por fazer o acordo individual, ele tem que fazer e comunicar ao sindicato que, dentro de um determinado prazo, tem que dar início à ação coletiva. Se o sindicato silenciar, o acordo individual fica validado, né? A nossa orientação desde o início, mesmo antes dessa liminar, vinha sendo no sentido de que a negociação coletiva é importante, porque a constitucionalidade da possibilidade de redução de salário
mediante acordo direto entre empregado e empregador, é bastante discutível, né? Tem um artigo da Constituição Federal que diz que o salário é irredutível a não ser que seja negociado por acordo ou convenção coletiva. Então, a nossa orientação sempre foi nesse sentido. A gente sempre, desde o primeiro momento, ali, desde 1º de abril, vinha falando para os clientes, assim, atentem que a constitucionalidade disso é discutível, então deem preferência para negociação coletiva, né? Essa redução e essa suspensão vão trazer, inclusive eu tenho informação da doutora Aline Hauser, que foi apresentado para o SNA hoje, né, um aditivo à convenção coletiva anteriormente firmada, né, prevendo a possibilidade de suspensão, isso do aviador, né, do piloto, né. Isso, eu participei, só para trazer, eu participei da reunião também, e começou-se uma negociação com o SNA para tentar fazer já um acordo no sentido de suspensão, de possibilidade, né, de suspensão do contrato do piloto, com redução, então, enfim, tirando a redução do salário, que passaria a ser, ao invés de ser salário, ser ajuda compensatória, né? Uhum. Que traz a vantagem para a empresa. Qual é a principal vantagem? A ajuda compensatória não tem os encargos, né? Você não paga imposto de renda, não paga contribuição previdenciária, então teria a vantagem, e nem FGTS, então você teria a vantagem de pagar uma remuneração para o empregado que não geraria o ônus dos encargos trabalhistas, né? E o piloto, por sua vez, receberia então o seguro-desemprego, né? O benefício emergencial, né? Isso, o benefício emergencial, desculpa. Conforme a medida provisória 936. Então, seria... Mas é uma negociação que começou hoje, né, Gabriel? O Gabriel também participou, o Thiago, presidente, também participou. Então, vamos ver como é que caminha. Mas, individualmente, também, e até foi uma das propostas, né, do SNA, né, que cada empresa que tem interesse também possa encaminhar essa proposta para o SNA, para fazer, então, um acordo junto com o SNA. Então, cada empresa pode também tentar fazer essa negociação com o SNA, tentando fazer, nesse caso, ou a suspensão ou então a redução da jornada. No nosso, acho que o caso dos pilotos, mas por ser final de safra, né, o ideal seria a suspensão de contrato, né? Eu acho que até pelo piloto, o piloto ele não tem controle de horário, né? Não tem controle de jornada. Então, nós não teríamos como efetivamente fazer uma redução, né? Então, por isso que eu acho que se priorizou tratar da suspensão, no caso específico do piloto, né? Desculpa, eu só vou fazer um parênteses aí com relação à negociação coletiva. Qual que é a ideia principal? Como hoje na convenção coletiva o salário mais periculosidade chegam num total de R$ 3.400 como mínimo, como piso, alguns pagam um pouco mais. Qual que era a ideia principal? A gente suspende esse pagamento, paga apenas o compensatório durante 2 meses. Então, o que economizaria para a empresa? Aproximadamente R$ 1.000 a R$ 1.200 de encargo por mês por piloto. Então, uma empresa que tem 5 pilotos economizaria R$ 7.000. A empresa que tem 10 pilotos, R$ 12.000, enfim. É um valor que cada empresário tem que fazer as contas e ver se realmente compensa, entendeu? Porque ele vai economizar apenas os encargos trabalhistas, imposto de renda, INSS da folha de pagamento e tudo mais. Então, a conta que eu faço base é o seguinte: se ele adequar isso, ele vai economizar R$ 1.000, R$ 1.200 por mês por piloto durante 2 meses. Só que existe uma contrapartida. O piloto vai ficar com a estabilidade no emprego por 4 meses. Então, quer dizer, ele não vai poder mandar o piloto embora. Então, se a empresa tem aquele piloto fixo, que normalmente não troca no meio do ano, que vai continuar para a próxima safra, e que por um motivo quer aproveitar e economizar talvez R$ 10.000, uma empresa que tem 5 pilotos, ok, ela pode fazer, e nós já validamos isso com a SNA hoje, e vamos colocar na convenção coletiva para que isso tenha validade. Então, é mais ou menos o cálculo financeiro para o empresário é esse. É isso aí.
Então, existem essas possibilidades trazidas pela MP 936 e, inclusive, já com a negociação iniciada com o SNA, né? Acho que é interessante. Aí o cálculo cabe a cada empresa, né? A vantagem que cada um vai ter vai depender da avaliação interna e administrativa, né? Da empresa, de cada empresa. Então, assim, essas foram as principais novidades trazidas pelas medidas provisórias para as relações de trabalho. Entretanto, tem um assunto que a gente vem falando, o Ricardo vem tocando bastante nesse assunto e a gente vem discutindo bastante, que é a questão de, por a atividade da aviação agrícola ser essencial, não paralisar e as empresas permanecerem em funcionamento durante esse período da pandemia, existe uma série de cuidados. E isso a gente chama atenção, acho que já veio em algum material mandado para o SINDAG, que eu e o Ricardo Castro, meu colega, nós elaboramos em conjunto, são as medidas de prevenção que precisam ser passadas para os funcionários das empresas para evitar contágio em massa. Por quê? O que vem sendo discutido? Na medida provisória 927, está escrito que a contaminação por coronavírus ela não vai ser considerada acidente de trabalho sem prova de que ela foi adquirida no ambiente de trabalho. Mas ela pode ser reconhecida se o empregado futuramente lá disser, não, olha, eu precisei ficar trabalhando porque a empresa que eu trabalho presta serviços essenciais e no ambiente de trabalho eu adquiri a doença. Então, tem uma série de cuidados, o Poder Judiciário e o Ministério Público do Trabalho, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, eles estão bem atuantes nesse sentido, principalmente com o setor supermercadista, que lida muito com o público, né? Acho que nesse momento não é muito a questão assim de público, mas sim de trabalho interno de escritório, assim. Eles estão exigindo orientação, reforço de orientações de higiene, né? Que se deve incentivar os funcionários a lavarem as mãos, usarem álcool gel e disponibilizar todo esse material de higiene, tanto para funcionários quanto para clientes e terceiros, né? Fornecedores, enfim. Essas medidas aqui está sendo exigido do setor supermercadista, mas pode ser que futuramente, em fiscalizações ou em possíveis demandas, seja exigida a comprovação da adoção dessas medidas, né? Então, a gente tem orientado os clientes e é uma coisa que é bem importante, eu acho que assim, muito, precisa prestar muito atenção, assim, além da orientação, fazer a prova da correta orientação, né? Alguns municípios têm material de segurança e saúde no ambiente de trabalho, tem alguns órgãos públicos que estão disponibilizando material, tem os setores de medicina do trabalho, segurança e saúde do trabalho das empresas podem elaborar no sentido de higiene, etiqueta respiratória, higienização de equipamentos de uso comum, computadores, bancadas, cadeiras, maçanetas de portas, banheiros, né? Disponibilizar álcool gel, sabonete líquido e toalha de papel nos banheiros, nunca toalha de tecido. Esse tipo de cuidado que pode prevenir que o vírus se espalhe no ambiente de trabalho, que é um ambiente que é propício para isso, né? Se a gente for analisar, assim, são algumas pessoas dentro de um mesmo ambiente, dividindo equipamentos
Então, as doenças, a gente fala que no Rio Grande do Sul, a gente tem muito as gripes, né? Então, as infecções do trato respiratório são de contágio muito fácil no ambiente de trabalho, né? Ou facilitado. Manter os ambientes bem arejados e tal. Então, essas orientações, o que a gente recomenda? Que seja feito pelo menos um registro fotográfico. Eu botei um painel ali orientando etiqueta respiratória, se espirrar ou se tossir, que seja num lenço de papel ou no cotovelo. Aquelas coisas que a gente está acostumado a ver hoje fazem parte do nosso dia a dia, até antes não faziam tanto, né? Agora a gente abre uma internet ou liga a televisão e isso está sendo repetidamente falado, né? Então, apesar disso ser de conhecimento comum, é importante que seja reforçado pelo empregador para evitar contágio e futura discussão de uma doença equiparada a acidente de trabalho, né? Então, acho que basicamente isso. Eu não quero me estender muito. Eu sei que a gente tenta passar assim, podem ficar muitas dúvidas, eu fico à disposição aí para quaisquer dúvidas que sigam, né, que apareçam. E acho que é isso da minha parte. Perfeito, Mariana. Tem uma pergunta pelo chat ali, você consegue ver, Ricardo? Pois eu tentei ver, não apareceu para mim aqui. Não, eu vou ler ela então aqui, tá? Apareceu aqui alguém... Seria fazer a prova que as medidas... Vocês conseguem ler ali? Por favor, apareceu. Então. Isso, por favor, vou deixar para ti. Fazer a prova de que as medidas de segurança e de prevenção foram tomadas e estão na rotina da empresa. As orientações de segurança estão sendo aplicadas. É isso mesmo, Marjoli, isso aí. A gente tem que... E essa prova só pode ser feita agora, né? Ela não pode ser feita futuramente lá. Se for discutido judicialmente daqui 1 ano, que a pessoa ficou doente nessa época, se eu não tiver a comprovação de que nessa época eu orientei as pessoas a terem os cuidados necessários, eu fico sem prova nenhuma, né? Num possível processo judicial, numa discussão. Então, essa comprovação, assim, até por fotografia, bem simples, acho que é eficiente para se utilizar como prova, né, numa possível discussão. E ainda falando das medidas provisórias, lembrando que são medidas provisórias, né? Então ainda precisam ser aprovadas, embora a perspectiva é que sejam, né, confirmadas pelo Congresso, mas é preciso, né, que tenha essa confirmação ainda pelo Congresso, o que reforça daí a conveniência de fazer, né, o acordo ou a convenção coletiva, né? Quer dizer, o acordo coletivo você tem a chancela do sindicato, então mesmo que depois eventualmente caia a medida provisória, você tem um documento hábil a legitimar as medidas tomadas, né? Porque teve a chancela do sindicato. Tem mais uma questão no chat ali, o Cleison falou que poderia também ser essa informação disseminada no grupo do WhatsApp da empresa, né? Para comprovar também a data em que ela foi veiculada, que eu acho excelente. Eu não tinha me dado conta disso, é importante. E é uma ferramenta, o WhatsApp que a gente usa tanto, né? É uma ferramenta bem interessante para ser usada nesse sentido. Inclusive, o SINDAG disponibilizou no grupo dos associados vários encartes que empresas foram fazendo de orientações durante esse período para ter exemplo para as outras empresas a respeito de orientação. O que as empresas foram fazendo e publicando, nós fomos replicando para dar exemplo para os associados para poder fazer isso dentro da empresa e assim orientando os funcionários. E agora vem a parte jurídica, que é, além de orientar, comprovar que orientou, né? Porque nós vivemos no Brasil. Exatamente. A gente segue a conversa. Eu quero passar a palavra para o Hugo, então. Só vou fazer um comentário aqui. Perdão. Aí você passa por Hugo tranquilo, de boa. Eu consegui contar, deu certo aqui, só para todos saberem. Nós temos acompanhando conosco aqui o nosso grande parceiro Alex Soares, do Conexão Rural.
Alex, tu fica à vontade, se quiser fazer alguma pergunta aí. Nós temos os advogados aqui do Kimmel e Kimmel, tá? Que são nossos assessores do SINDAC. Se quiser tirar alguma dúvida aqui, tá? Fica bem à vontade e depois, eventualmente, né? Quiser levar alguém deles aí para ser entrevistado por você sábado de manhã, eu sei que eles vão topar aí, tá? Porque o Alex tem um programa bem legal para o agronegócio, né? Que é todo sábado de manhã. Com o objetivo de esclarecer, né? A gente tem trabalhado muito essa lógica aqui, sim, de esclarecer primeiro os nossos associados e também que essa informação chegue nos produtores rurais também, né? Que são que escutam muito o programa do Alex depois, tá? Então, Alex, fica à vontade aí. Ricardo, tá contigo aí. Só para saber, temos 40 pessoas na sala aqui, tá? Estou colocando mais cadeira aqui, tem gente entrando. Maravilha. Enfim, as perguntas podem continuar vindo, mas já quero passar a palavra para o Hugo, então, que quer tratar então das questões das consequências contratuais, que também é outro grande problema aí que todos estão enfrentando, seja empresários ou não, né? As relações contratuais, quer dizer, as obrigações pessoais, né, firmadas entre as pessoas, como é que ficam o cumprimento delas agora diante dessa dificuldade criada aí pela pandemia. Bom, boa tarde a todos. Com relação a essa questão dos contratos entre empresas ou entre a empresa e um produtor rural, não tem nenhuma... Desculpa, está tocando o celular aí. Não saiu nenhuma norma específica com relação à aviação agrícola. Agora, então, continua valendo a regra geral que era prevista no Código Civil. O que houve agora foram normas voltadas ao produtor, não às empresas de aviação agrícola. Qual seria, então, a regra geral? O que poderia caber para a aviação agrícola? Renegociação do contrato com base na teoria da imprevisão. Um evento futuro e incerto, no caso a pandemia, que tornou onerosa demais a continuidade do contrato nos termos em que ele havia sido contratado. Aí tem que ser analisado caso a caso, tem que ser feito prova. Não basta só dizer, o vírus fez cair aqui o meu negócio, eu não tenho como seguir pagando essas prestações ou seguir honrando esse contrato, essa prestação de serviço. Tem que comprovar, mostrar para o juiz que, além da pandemia, além do problema da atividade, houve uma redução na receita. Aí tem que conversar com o contador ou quem faz a contabilidade da empresa para ir providenciando esse material, que é sempre importante, tem que ser um documento, né? Então, a rigor seria isso, porque tem que ser analisado caso a caso, porque pode acontecer de uma empresa, vamos supor, em Passo Fundo, ter sido menos afetada que uma empresa em Santa Maria, vamos dizer. E aí a de Santa Maria pode conseguir uma renegociação e a de Passo Fundo, o juiz de Passo Fundo entende que não. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente com os documentos que tiverem, né? Então, tem que procurar o advogado, explicar a situação, mostrar que documentos tem e, a partir daí, nós vamos tomando as providências necessárias, né? E tirando como base até o que a gente conversou hoje com o SNA, né? Então, né, o pessoal está com uma imagem, bom, nós estamos funcionando, né? Quer dizer, a atividade essencial, está dentro do agronegócio, né? Não teria motivo para pedir renegociação de um contrato, porque, afinal de contas, a atividade não parou, né? Então, nós caímos naquilo que já falamos antes, na parte trabalhista, né? Que a Mariana falava da questão de prova, de demonstrar que tomou as medidas para a proteção do seu colaborador. Aqui, nessa parte contratual, o Hugo bem ressaltou, quer dizer, também precisamos, numa eventual discussão, ou até mesmo antes disso, na própria negociação, né, você consegue ter uma maior base para negociar se você demonstrar isso, quer dizer, onde estou sendo prejudicado, quer dizer, eu trabalhei, sim, continuei trabalhando, mas eu não estou recebendo, quem me contratou não está me pagando, o custo financeiro aumentou, tem o problema do dólar, né, tem muitas empresas aqui que fizeram investimentos pesados aí, indexados ao dólar, né? Quer dizer, tem mais esse componente ainda que deixou a situação ainda mais difícil para a empresa. Então, você forma esse conjunto, né, essa prova, como bem disse o Hugo,
E aí você tem condições para negociar primeiro, que é o que a gente sempre recomenda, né? Tentar uma negociação primeiro, porque há uma onda também há uma abertura, pelo menos, de boa parte das empresas, né, para negociação, especialmente no mercado do setor financeiro, né? Mas se a coisa não evoluir, aí se for necessário judicializar, você tem que ter uma boa demonstração dessa dificuldade, né, Hugo? Não sei se eu te ajudo, se eu conseguir ajudar, né? Não, é bem isso. Não é porque seguiu em atividade, né, a empresa de aviação, que ela não vai poder renegociar, porque pode ter ocorrido a perda mesmo assim. Um cliente que não pagou, um insumo que aumentou, né? Então, por isso que todo caso tem que ser analisado individualmente. E com relação à renegociação, o que nós temos visto aqui, atendendo clientes de outras áreas, mas acho que dá para fazer como analogia, tem sido bem receptivo todo mundo, né, nessa questão da renegociação, porque todos sabem que é real, que ninguém está inventando nada. Então, a gente tem tido bastante resultado administrativamente, né, sem precisar levar para judiciário e depender de juiz, depender de prova, faz um acerto ali que fique bom para todo mundo e que é melhor, né? O Wanderson colocou ali no chat, né, a questão da região de São Paulo, né, que trabalha com o setor alcooleiro, né, o sucro energético, como eles gostam de dizer agora, né, que tem uma situação específica, né, e aí ajuda na produção da prova também. Quer dizer, você tem uma redução de consumo, né, você com uma redução de preços, né, do álcool, né, que consequentemente vai repercutir no caixa das usinas, que consequentemente vão querer renegociar contratos, vão atrasar no mínimo, né, pagamentos para as empresas de aviação agrícola. Então isso repercute consequentemente dentro da empresa de aviação agrícola, que daí pode partir para uma negociação primeiro, né, e se for o caso ter que judicializar com base nesses princípios da teoria da imprevisão, que o Hugo lembrava, né, para que haja um reequilíbrio dentro do contrato, né? A ideia sempre dessas ações revisionais é trazer o reequilíbrio, que foi quebrado por uma situação nova e imprevisível, né? Tem uma pergunta aí, tu consegue ver, Ricardo, aí? Tá no chat ali. Aí já traz a questão dos impostos, né? Que eu até já ia entrar no assunto, né? O governo, né, enfim, você lê a pergunta, assim, por favor, porque eu acho que nem todo mundo vê ela, então faça favor, acho que lê ela. A empresa tendo receita, tendo caixa, é melhor pagar as despesas ou é melhor negociar os impostos para pagar em 6 vezes, conforme dito? Qual a melhor saída? Do ponto de vista dos tributos, realmente, vários tributos foram prorrogados. Na sequência, a gente até vai falar de forma mais pontual. Justamente nessa ideia de guardar caixa, né, para despesas necessárias ou imprescindíveis agora para a empresa continuar seguindo a sua atividade, né? Então, me parece que podendo prorrogar essa despesa, é melhor deixar pagar o imposto mais para frente, me parece, até porque ele dentro do prazo que o governo deu, você não tem juros nem acréscimos. Então é como se você pagar hoje ou pagar daqui a 2 meses, você vai pagar o mesmo valor. Então, me parece que a empresa deve aproveitar, sim, essa prorrogação, né? E em alguns casos até houve redução de tributos, mas aproveitar a prorrogação para fazer caixa e até para ver como as coisas vão andar, né? Porque todos nós estamos caminhando em terreno novo, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer exatamente, né? Então, podendo fazer me parece prudente aproveitar esse prazo que foi dado pelo próprio governo. Nós até, em alguns casos, estamos brigando na justiça para impostos que ainda não foram prorrogados, por exemplo, o ICMS, né? Não é o caso da aviação, mas empresas comerciais aí, o ICMS não foi prorrogado, né? Então, nós até temos ação judicial e já tem algumas liminares aí suspendendo o próprio ICMS. E alguns ainda nós temos ação também para suspender parcelamentos, né? Porque o governo não suspendeu parcelamentos. Então, temos aí
ações também para suspender o parcelamento, justamente nessa ideia de que a empresa faça caixa, ou melhor, mantenha o seu caixa, né, para pagar as despesas para depois resolver o tributo. Nesse sentido, eu até poderia já até começar falando justamente da parte do quais são os tributos aí, não sei se estão vendo aí na tela. A gente fez até um resumo, e é um resumo que também está no site do SINDAG, né? Quais foram esses tributos que foram prorrogados, né? Então, então prorrogado PIS, COFINS, contribuição sobre a folha, né? Então, são, para quem está no lucro real, lucro presumido, são tributos que são exigidos, né? Então, eles foram prorrogados agora, esses que venciam agora em abril e maio, ficaram com pagamento, então, para agosto e outubro, né? Houve redução também sobre a folha de salário, das contribuições do Sistema S, né? SESI, SESC, SENAI. Houve uma redução de 50%. Perdão. Uma redução dada também por medida provisória, então ainda depende de confirmação. Já tem até ação no Supremo contra essa medida provisória. Mas, enfim, por enquanto está valendo, né? Há uma redução, então, de contribuição. Isso aqui gira em torno de 3% sobre a folha de salários, dependendo da atividade. Aquele que for afastado, então, por auxílio, afastado por doença por conta do coronavírus, então tem aqueles 15 dias de afastamento que a empresa precisa pagar o salário ainda, foi afastada a cobrança da contribuição previdenciária sobre esse valor. Então, isso é importante observar. Aquele que, então, tiver o funcionário afastado pelo Covid-19, a remuneração daqueles 15 dias primeiros de afastamento não deve sofrer incidência da contribuição previdenciária. Perdão. Também foi prorrogado o Simples, né? Esses vencimentos de abril, maio e junho foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. Então, nós temos muitas empresas com faturamento até 4.800.000 reais por ano que podem optar pelo Simples, né? Então, essas empresas podem, então, pagar o Simples de abril, quer dizer, o vencido em abril, maio e junho pode ser pago em outubro, novembro e dezembro. Houve a prorrogação do FGTS também, né? Há uma suspensão, né? Do que seria pago em abril, maio e junho. Esse, então, para todos, né? Tanto contribuintes optantes pelo Simples, como aqueles que estão no lucro real, como lucro presumido, né? Aqui é uma medida que a gente tenta aproveitar, então, se houver redução, ou melhor, de suspensão do contrato, né? Então, você, em vez de pagar o salário, você paga a ajuda compensatória mensal, e essa ajuda compensatória mensal, de acordo com a medida provisória 936, é isenta de contribuição previdenciária, imposto de renda e FGTS. Então, essa seria, vamos dizer assim, a vantagem, né? Que era o cálculo aquele que o Thiago já expunha, seria a economia que a empresa poderia fazer ao suspender o contrato, pagar uma ajuda mensal, então, a chamada ajuda compensatória mensal, e não ter os encargos sobre esse valor. Da mesma forma, para aqueles que derem férias agora nesse período, anteciparem as férias, como lembrou a Mariana, que é uma possibilidade, o terço constitucional, que é muito especial, mas eu vou ter que vou antecipar as férias e eu vou me gerar o ônus de ter que pagar o terço constitucional, o terço de férias, né? Esse ele foi prorrogado também, então você pode antecipar as férias, mas só vai pagar esse terço constitucional, o terço sobre as férias, né? Com o 13º salário. Então, haveria a prorrogação do pagamento. Aí, ainda algumas medidas administrativas, né, que a Fazenda Nacional adotou. Então, quem eventualmente tem um parcelamento com a Fazenda Nacional não vai ser excluído se ficar 90 dias inadimplente, e pela lei, atrasando 2 parcelas, você seria excluído. Então, aqui eles dão um prazo maior para enfrentar esse período de dificuldade. Perdão. E ainda um parcelamento especial, mas esse parcelamento especial, enfim, confesso que não acho difícil alguma empresa, principalmente nesse período, né, a fazer um parcelamento
diante de dificuldade, mas é uma porta que está aberta. Eventualmente, alguma empresa precisa de certidão negativa, está com alguma operação, algum fornecedor que exija, né? Então, pode fazer esse parcelamento especial, parcelando em até 84 meses, se for optante do lucro real, o lucro presumido, ou se for do simples, pode parcelar até em 100 vezes. Em resumo, é o que eu entendo que são as principais medidas assim tributárias que o governo até agora implementou, né? E nós ainda temos buscado algumas na esfera judicial, como eu falava antes, quer dizer, aqueles que estão devendo ICMS, ou pagam ICMS e não houve nenhuma prorrogação ainda, nós estamos tentando na justiça prorrogar esses pagamentos, assim como parcelamentos também. Quem eventualmente tem um parcelamento, nós estamos tentando buscar na via judicial uma prorrogação de pagamento, vou mais uma vez dentro daquela ideia, conforme já teve a pergunta, de possibilitar um caixa maior para a empresa e assim ela consiga enfrentar esse período aí de dificuldade, enfim, de incerteza, no mínimo, né, sobre o que vai acontecer no futuro. Eu quero agora, enfim, deixando aberto as perguntas, claro, mas já queria aproveitar na sequência passar para o Eduardo, que nós temos essa questão aí, enfim, diante de todas essas incertezas, aí nós incluímos também a questão aí de gestão de dívida e proteção de patrimônio, e o Eduardo pode dar uma palavra sobre isso aí também para aqueles que querem e sintam a necessidade de tomar alguma medida, a gente também está à disposição. Tá no... E agora? Agora sim. Tem áudio? Agora te ouvimos, pode falar. Boa tarde a todos. É um prazer conversar com vocês. Cumprimentar a direção do SINDAG, aí, o Gabriel, porque essas atitudes aí nada mais é que uma advocacia preventiva. E eu acho que é por aí que nós temos que, nesse momento, sairmos. Ninguém sabe o que vai dar dessa pandemia. A princípio, a aviação agrícola está isenta de muitas coisas, porque o meio rural não parou. Mas é bem como o Ricardo falou, gestão de dívida, patrimônio e sucessão. O que ocorre em primeiro lugar? Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Não, acho que a pessoa tem que ser prevenida. Se eu não vou ter condições de pagar, eu já tenho que procurar uma assessoria jurídica para ver que atitude eu vou tomar. Uma das ações que vocês devem ter problemas é a questão do dólar. Estão me ouvindo? Tá ouvindo, Ricardo? A questão do dólar. O dólar subiu demais nesse momento. E muitos aviões aí o contrato em dólar. Hoje, o STJ ainda tem o entendimento pela teoria da imprevisão, que seria o fato fortuito e força maior. Os efeitos não são possíveis de evitar ou prevenir, pela essa questão absurda que subiu o dólar nesses últimos tempos agora, de se fazer uma ação revisional. Tem jurisprudência do STJ dizendo que pode trocar por outro índice, tem jurisprudência do STJ dizendo que tem que fazer uma equação e cada um perder um pouco nessa diferença de valores. Tá? Aí vocês vão me dizer, mas eu vou deixar para ver essa negociação. Eu entendo o seguinte, se vocês tentaram negociar com o banco ou tentaram negociar com o fornecedor do avião e não houve um acordo, vocês têm que ser autor e não ser réu, até para guarnecer o avião na posse de vocês. Tá? Nós temos 3 artigos no Código Civil, que eu vou ler para vocês bem rapidinho, que ilustram bem que, pelo Código, também ele respalda essa questão do desequilíbrio contratual. O artigo 478, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Artigo 479. A resolução pode ser evitada.
oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Existe agora uma PL, que é a PL, foi votada no Senado e foi aprovado, que é a PL 1179 de 2020, e ela tenta revogar esses artigos do Código. Aí ela coloca aqui, ó, não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos do artigo 478, 479 e 480 do Código Civil. O aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Eu entendo que, como essa pandemia, nem a gente sabe o que vai ocorrer daqui para frente ainda, não se tem um padrão, não se sabe até quanto vai afetar, se vai ser prorrogada mais tempo ou não, esse resguardo em casa. Começou a abrir agora o comércio e tudo mais. Mas o judiciário ele vai ter que ser favorável a um equilíbrio contratual. Não existe como o dólar a 5,20, sendo que quando firmasse o contrato de compra de avião estava 3,50. Isso tudo afeta muito o equilíbrio das contas da empresa. Então, é um objeto a ser pensado. Eu não estou dizendo que tenha que entrar com ação. Eu estou dizendo no sentido de, se eu não tenho condições, é melhor entrar do que ser réu e o pessoal buscar o seu avião. Essa é uma das questões. Outra questão que a gente trabalha muito nessa é a gestão de dívida. Cada contrato é um contrato. Se vocês me mandarem um contrato de banco, nós vamos analisar para dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E a proteção de bens. Que o que nada mais é de tu proteger teu patrimônio perante terceiros. Eu sempre digo para os clientes o seguinte: infelizmente e felizmente, nós moramos no Brasil. E o Brasil, com esse Senado, com esse Congresso e essas economias, não tem uma segurança jurídica. Essa segurança jurídica, muitas vezes, vem pela proteção do teu patrimônio. Então, é uma outra opção que teria o empresário. Tá? Além de fazer a proteção do patrimônio, pode fazer também já um planejamento sucessório, né? Que seria uma holding. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Tá? A gente sabe que os empresários, mais ainda no comércio e na indústria, estão passando por uma dificuldade imensa, porque não estão trabalhando, não têm renda, coisas que a aeroagrícola ainda continua hoje trabalhando, mas que todas têm os seus percalços, todas têm os seus problemas, e nós ficamos à disposição aí para tentar resolvê-los. Um abraço a todos, hein? Pessoal, tá aberto aí para quem quiser fazer perguntas, enfim, comentários aí. Temos a nosso pessoal aí para responder. Vi que o presidente abriu o microfone aí, vai lá, presidente. Só como exemplo, inclusive pelo SINDAG, pelo sindicato, nós mandamos uma carta à fabricante da aeronave que mais é vendida, as duas aeronaves mais vendidas no país, importadas, que é a Trush e a Air Tractor, informando que os associados possivelmente teriam problemas de pagamento em virtude do dólar e cobrando uma resposta dos bancos. Isso antecipando em nome da classe toda. E documentando, já a princípio, caso algum associado queira usar essa carta como documento. Em paralelo, nós enviamos um modelo de carta para cada um dos associados, para que, caso ele não fosse pagar, que se antecipasse e notificasse já a fabricante o motivo que não ia pagar e já ir documentando a boa-fé dele. Então, é esse o trabalho que nós fizemos momentaneamente. Inclusive, na parte do BNDES, nós também orientamos os associados, porque o BNDES se antecipou e oferecendo em contrapartida uma renegociação. Aí nós orientamos no BNDES, quem tem financiamento em reais, para fazer essa renegociação. Mas no que é dólar, o que nós pudemos ajudar o associado, nós fizemos com esse envio de ofícios aos fabricantes. É que em muitos casos é de alienação fiduciária. Se não houver a negociação e a empresa for notificada, ela pode vir a perder o avião.
Então, essa prevenção tem que também ser alertada, né, para todos. Mas a atitude do SINDAG foi perfeita. Primeiro, uma notificação ao fornecedor. Sim, foi essa a ideia, justamente para colaborar, né? Nós fizemos aí a várias mãos aí, do grupo jurídico aí do SINDAG aí, e aí foi enviado, então já é um documento para aqueles que, né, quiserem depois levar adiante uma discussão, se não houver negociação com esses bancos que fizeram os financiamentos em dólar, né, você já tem essa notificação do sindicato que dá um panorama geral, né? E aí cada um, claro, vai trabalhar individualmente, como falava antes o Hugo, né, para provar a sua dificuldade e aí para pedir o reequilíbrio do contrato. E esse é um exemplo que pode ser quer dizer, um documento bem lembrado pelo presidente que já foi feito pelo sindicato junto conosco, né, com a assessoria jurídica e que já ajuda a fazer a prova da dificuldade e consequente necessidade de reequilíbrio do contrato. É boa essa relação de amizade, porque o próprio Senado com essa PL está dificultando, né? Essa PL 1179 vai dificultar mais ainda essa questão das revisionais de contrato em dólar. Aí vai ter que judicializar se não houver esse acordo entre as partes. Inclusive, eu antecipei e fiz uma ligação por advogado da Artractor, que é o que cuida quando existe o não pagamento, o arresto de aeronave, enfim. E conversei com ele. Eu falei, olha, nós estamos com uma situação de mais ou menos 20 ou 30 empresas com financiamento em dólar que possivelmente não vão pagar em virtude do câmbio. Você já sabe qual que é o trabalho que você vai ter se for fazer a busca e apreensão de todas essas aeronaves, onde você vai levar, o que você vai fazer. Então, quer dizer, é praticamente uma operação impossível para o jurídico, né, da Artractor. É bem complicado. E ele falou assim, então faz o seguinte, já apoia a diretoria da Artractor num memorando falando que é melhor eles renegociar do que ir para a justiça fazer qualquer tipo de ação. Perfeito. Vê que o Camargo aí, nosso diretor, abriu o microfone aí, Camargo. Boa tarde a todos aí. Chegou um pessoal depois da reunião, já tinha cumprimentado alguns, né? Nessa linha aí que o Thiago está falando, quando começou a reunião, deixa eu pegar aqui, eu mandei uma mensagem via WhatsApp para minha gerente de conta da empresa. Eu tenho 2 aeronaves financiadas pelo Finame, né? E eu escrevi assim: olá, dos meus financiamentos, qual ou quais se enquadrariam nessas condições que o governo está divulgando? Ela respondeu: ainda não. Finame PSI ainda não se enquadra. É a informação que eu tenho. Outra coisa que eu queria só pontuar aí o que foi falado, o próprio Eduardo falou, que não são só as prestações em dólar, né? Toda a nossa manutenção da aviação agrícola ela é dolarizada. A gente baixa um pouquinho. Obrigado. Toda a nossa manutenção é dolarizada, a não ser a mão de obra da oficina, que também eu acho que a grande parte cobra em dólar. Então isso é importantíssimo que a gente tenha mesmo que a aviação, foi falado aqui, que a aviação não esteja muito afetada a essa situação, porque estamos trabalhando, o agro não pode parar e a gente não parou também, né? A gente não sabe o futuro, o que vai acontecer. Então é importante essas ajudas e a gente lançar a mão, porque uma coisa é tu ter o caixa, né? Um passarinho na mão vale mais que 2 voando. E então, para fazer frente até essa manutenção, logo teremos aí dólar altíssimo, você não vai gastar mais só 130 mil reais para fazer um motor do Ipanema, vai gastar muito mais que isso, né? Era isso aí que eu queria falar. E aí, assim, se o Thiago tem alguma coisa mais efetiva, porque a minha gerente de conta não me posicionou que não tem nada, que esse Finame PSI aí, eu nem sei, falar a verdade, nem sei o que significa. Ainda não sei, mas a gente vai ver, né? E ela disse que não está se enquadrando aí.
A princípio, só para avisar vocês, essa circular do BNDES, ela faculta o banco, ela não obriga. Então, se o banco não quiser aderir, ele não precisa aderir a essas renegociações. E eu já tive outros casos, o PSI realmente ela não foi aceita pelo banco, ainda não foi aprovada essa renegociação. Mas é por cautela, né, Camargo? Era bom olhar o contrato, né? Bem certinho para ver. Vamos ter que pesquisar. Só como exemplo, tem um amigo, um conhecido, que para fazer a renegociação de uma parcela de $100 mil, o banco cobrou $6 mil de taxa de contrato para poder renegociar administrativamente. Então, os bancos vão usando de artifício para ganhar dinheiro, não é muito simples. Que absurdo. Pois é. Só tá aberto aí, quem mais quiser, sobre o microfone aí. Temos gente aí conectada de todo o Brasil, aí, quase 40 pessoas. Temos aqui. Só avisar a todos, viu, Gabriel? Avisar, Ricardo, a todos os associados e tudo mais, que quem receber uma notificação, ele tem que agilizar uma ação judicial, um acordo, porque senão depois vem a busca e apreensão do avião, a reintegração do avião, para ficar bem alerta nesse ponto. Tá aberto aí, quem quiser. Thiago, aproveitando essa conversa que você teve com o jurídico, depois houve alguma conversa com a Air Tractor? Porque acho que é interessante levar adiante isso, né? Porque o jurídico deles também está esperando, né? Eles querem fazer ação, né? Então, falando agora, conhecendo o advogado, né? Não, sim, fazer uma busca e apreensão de um veículo, você coloca ele num caminhão e leva embora para um pátio qualquer e está tudo certo. Agora, quando você vai fazer uma busca e apreensão de um avião, você tem que chegar com uma equipe de manutenção para saber se aquele avião está em condições de voo. Você precisa chegar com um piloto para pegar aquele avião. O jurídico da empresa, do fabricante, tem que contratar um seguro para fazer o translado. O fabricante precisa ter um pátio para deixar esse avião guardado. Então, são um monte de pormenores no caminho para fazer isso, que acaba dificultando o trabalho jurídico do fabricante em fazer pegar essa aeronave de volta. Então, em muitos casos, é melhor já sair com a decisão de fazer uma renegociação e tudo mais,